Fala galera, beleza? Hoje eu não vou falar sobre nada de moto, de trilha, vou falar sobre aventura, só que aventura digital. Seguinte, eu quero tratar hoje sobre prós e contras do backup em HD externo, local ou na nuvem. E aí na nuvem existem diversos serviços, provedores desse tipo de armazenamento. A gente tem a Microsoft, a gente tem o Dropbox, tem a própria Google, entre outros. Eu vou permear entre esses três aqui agora. Versus quando a gente armazena, ou seja, num pendrive, ou num HD externo. Quem não tem um desses em casa? Ou um desse em casa? Então a gente vai falar sobre isso, tá? Se você tem interesse em saber como que é que faz para utilizar esse serviço de armazenamento em nuvem, e se vale a pena, e se tem algum problema em armazenar em HD local, assiste esse vídeo que eu acho que vai te ajudar. Bora pro vídeo. Então pessoal, eu vou começar esse vídeo falando sobre os dispositivos locais de armazenamento, tá? Aí, por exemplo, nós temos os HDs externos, tá? Muita gente conhece, muita gente utilizou, muita gente utiliza e salva muita vida atualmente, beleza? E é o que a gente tem dentro do nosso computador. Nenhum computador funciona se não tiver um HD, uma mídia de armazenamento, tá? No caso, a gente utiliza ela às vezes externa, que é o tal do HD externo, tá? Dentro deste cara aqui, tem este cara aqui, tá? Sim, esse aqui é o HD que está dentro. E agora, dentro deste cara aqui, o que a gente tem? Tem este cara aqui. Sim. Então, o que é essa mídia de armazenamento? É nada mais que um disco, como se fosse um disco muito tecnológico, muito melhor, só que ele é magnético. E ele utiliza é como se fosse um toca-disco, né? Então, ele usa essa agulha aqui para vasculhar esse disco e buscar aquela tua música, aquela tua foto, aquela tua dissertação de mestrado, doutorado, entendeu? Só que isso aqui ele é mecânico, tá? Essa tecnologia tem muito tempo. Ela é uma tecnologia relativamente segura. Vai lá, dura bastante tempo um equipamento desse aqui, tá? Só que ocorre de eventualmente isso aqui parar de funcionar. E quando ele parar de funcionar, ele não vai te avisar que vai parar de funcionar. Ele não vai começar a dar algum sinalzinho que vai parar de funcionar. Quando esse cara aqui parar de funcionar, ele vai parar de funcionar. Ele não vai te avisar. Tu simplesmente não vai mais conseguir acessar as tuas músicas. Não vou falar nem música. Música a gente recupera na internet, né? Aquela tua banda favorita. Por mais que tu armazene ele aqui e dê pau no HD, queime, pegue fogo, ou por algum motivo não consiga acessar, alguém te roube esse HD, tu perca esse HD. Por algum motivo, uma música estivesse aqui dentro, você entra no iTunes, no Spotify, no YouTube, você tem esse acesso de novo. Beleza. Música, filme, não é problema isso aqui dentro. Se a gente perder, a gente recupera. É um tipo de dado que a gente recupera, o filme, música. Agora, a tua dissertação, que você ficou 6 meses, 1 ano, 2 escrevendo. Foto de família de 10 anos. Vídeos. Documentos importantes, cópias de arquivos. Uma vez perdido, onde você vai recuperar esse documento? Não tem nenhuma plataforma que naturalmente vai ter
esse conteúdo. Porque quem criou esse conteúdo foi tu, esse conteúdo é único. Uma vez perdido, meu amigo, nunca mais. A não ser que você recorra a serviços de recuperação de dados desse tipo de mídia de armazenamento. Só que os caras vão te cobrar o olho da cara. E vai lá, tá certo. É eles que detêm o conhecimento para retirar a informação aqui de dentro. E como é um nicho muito pequeno, então eles têm, ou seja, pouca concorrência, eles cobram o que eles quiserem para recuperar o teu dado, tá? Outras formas de armazenamento: pendrive, facinho de perder, facinho de cair numa piscina, facinho de te roubarem dentro de uma mochila, facinho de tu esquecer. Esse aqui é um outro tipo de pendrive, tá? Então, para mim, qual que é o ponto positivo desse tipo de armazenamento? É fácil, tá na tua mão, pegou um arquivo num lugar, já colocou em outro, né? Beleza, esse é mais ou menos aí uns pontos positivos que eu consigo lembrar agora. Ponto negativo: isso aqui basta estragar uma vez. Como? Água, alguma trepidação muito forte, isso aqui pode danificar os componentes aqui dentro, queda de luz, perder, roubarem, falta de estragar, né? Simples. Bom, eu tô falando coisas aqui que não são impossíveis, né? Pegar fogo, tal. Então esses são os pontos negativos de mídias iguais a essas, tá? E o pró é que é rápido e tá à mão. Eu, por exemplo, nesse HD aqui, eu tenho imagens de sistemas operacionais, porque são arquivos de 8, 10 gigas. Eu não fico baixando toda hora, também eles não mudam toda hora. Então eu pego e armazeno aqui. Mas eu sei que se eu jogar fora isso aqui, eu vou lá no site da Microsoft, seja onde for, eu recupero o mesmo meu arquivo. Então, arquivos grandes e que não se baixa toda hora, eu costumo armazenar aqui. Beleza. Agora, então, falei sobre mídias físicas. Físicas que a gente possa pegar, assim. O conceito de física é complicado hoje em dia. Vamos falar então de armazenamento em nuvem. Esse famoso termo que está em hype, que está em alta, que é armazenar os mesmos arquivos que eu colocava aqui ou aqui em nuvem. A única diferença armazenamento em nuvem, eu serei capaz de armazenar tudo que está aqui, tá? Em um serviço online. Mas por que eu faria isso? É que é o seguinte: um dos pontos positivos de armazenar uma dissertação de mestrado na nuvem é que os caras por trás que dão manutenção nesse serviço, eles não tem não tem 2, não tem 3 HDs de redundância. Então eles armazenam o arquivo aqui, aqui e aqui, sem tu nem saber. Então se este cara aqui pegar fogo, tudo bem, eu tenho 2 cópias ainda. N cópias, não sei quantas cópias. Mas eu sei que eles garantem esse tipo de... quando algo é sobressalente, redundância. Esse pessoal que disponibiliza esse tipo de serviço, eles garantem redundância. Então, a chance de tu perder um dado teu por queima de um dispositivo é tão pequena que eu posso dizer que é nula.
Aí eu pergunto pra ti, a chance de tu perder teu dado que tá aqui dentro porque tu perdeu um desses dispositivos, não tá mais contigo, tá na nuvem. Você nunca vai perder um dispositivo. A chance de tu perder um dado por causa de uma carga elétrica na rede que queimou teu computador, zero, porque não tá contigo essa mídia de armazenamento, tá num local extremamente resguardado contra quedas de energia, extremamente resguardado contra a segurança, a física dos computadores, dos dispositivos de armazenamento. Então não vai qualquer um entrar numa sala lá onde está sendo armazenado teu dado e roubar um HD. E mesmo que roubasse um, ainda tinha dois em locais diferentes, que essas mídias não ficam, quando tem locais de redundância, não fica no mesmo prédio. A redundância não se faz no mesmo local, se faz em locais distintos, distantes, para que se um prédio pega fogo, o outro tem redundância, está funcionando, está sendo feita uma cópia ao mesmo tempo. Relembrando o que ocorreu em 11 de setembro, empresas inteiras sumiram do mapa, não simplesmente porque o prédio caiu, é porque na época eles faziam redundância também. A gente aprendeu muito, a humanidade aprendeu muito com relação à segurança de dados com aquele evento, entre outros muitos ensinamentos. Mas dos grandes desastres, dos grandes problemas na vida, a gente tem que tirar lições. E uma das milhares de lições que foi tirada foi que naquela época tinha as duas torres gêmeas, Estados Unidos, mas ninguém vai invadir isso aqui e derrubar as duas torres. Eles já pensavam no risco de uma, mas duas nunca. Então eles faziam redundância de empresas dos dados que ocorria numa torre e ocorria na outra. Então eles tinham certeza que não ia ocorrer de perder os dados das duas torres. Só que ocorreu. As duas torres foram para banha. As duas torres foram destruídas. Então empresas sumiram fisicamente do mapa e eletronicamente do mapa. Então, se eu não me engano, quem for aí da área de segurança de dados, quiser comentar aí, eu acredito que dessa época foram alterados protocolos de redundância, dizendo que tem que ficar tantos quilômetros de distância um centro de armazenamento do outro, para que não ocorra nunca mais esse tipo de situação. Tá? Então, eu falei aqui um pouco da diferença entre armazenamento em dispositivos locais, físicos, que seja um pendrive, um HD ou o teu próprio computador, tá? Armazenar coisa no teu computador que pode ser roubado, pode estragar do nada. E falei um pouco também de como funciona o armazenamento em nuvem, tá? Eu, por exemplo, quando eu constante 100% do tempo eu utilizo armazenamento em nuvem, tá? Qualquer vídeo que eu produza, foto que eu tire, documento que eu crie, Word, Excel, PowerPoint, que são os mais comuns aí, né, do entendimento para todo mundo, eu automaticamente já crio numa pasta no meu computador e eu não quero nem saber. Eu sei que o sistema por trás gerencia isso. É como se eu colocasse dentro de meus documentos e automaticamente, tendo internet, e de acordo com a velocidade da internet, eu joguei um Word lá dentro desses meus documentos, eu vou mostrar depois, automaticamente é feito backup na nuvem. E eu posso pegar meu computador, botar fogo nele, ir para o meu trabalho, acessar a minha conta e o arquivo vai estar lá.
Então essa questão de mobilidade, não tem que mais lembrar de ficar carregando pendrive. Ah, e outra coisa, vírus. Você pega, espeta o pendrive num computador para pegar um arquivo de texto, um Word, e põe no outro. Nisso que ele colocou o Word aqui, pode ter vindo vírus junto. E a hora que você coloca dentro aliás, espeta em outros computadores, esse vírus vai se espalhando. Então é outro risco, tá? De vírus, malwares. Cara, complicado. E em contrapartida, nesses serviços de armazenamento em nuvem, eles têm esse tipo de proteção também com relação a vírus. Eles não deixam subir um vírus, tá? Então, se eu coloco um Word aqui, nesse computador aqui, neste aqui é só o Word, não vai ter outro documento ali, tá? Então tem essa proteção com relação a vírus também. Tá? Então, dito isso, se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí. Agora eu vou partir para falar de um dos serviços que eu conheço e que eu estou utilizando muito. Serviços que existem, que eu cito, que eu já utilizei, existem outros. Google Drive, Dropbox e OneDrive, que é da Microsoft. Eu gosto muito mais... Eu sempre gosto de um serviço que agregue em outros serviços. Do Google Drive é só armazenamento. Do Dropbox é só armazenamento. Da Microsoft, que é o OneDrive, eu gosto muito. Eu não tô fazendo propaganda não, mas Microsoft, você tem um lugar aqui. O da Microsoft, que é o OneDrive, ele é estável, tá? É barato. O Google Drive, para eu ter 100 GB a mais de armazenamento, eu pago aí R$7 por mês. Só armazenamento. No Dropbox, não me lembro. No OneDrive, eu falei 100 GB aqui, né? No Google Drive. Para eu ter 1000 GB, 1 tera de armazenamento em nuvem, eu pago R$30. 100 GB, R$7. 1000 GB, R$30. Só que aqui eu não tenho só 1000 GB. Tem serviços agregados. Eu tenho o Office 365 para até 6 pessoas, tá? Então, assim, o OneDrive Família é uma versão desse serviço que eu recomendo você consumir. Tem a versão para um único usuário, que é, sei lá, R$25, R$24, e a família, que é R$31. Só que a família são 6 pessoas que desfrutam desse valor, então desses serviços. Então você pode pegar e dividir com mais 6 pessoas da tua família, 6 amigos, e ter os benefícios do Office legalizado, com serial. Tu pode fazer todas as atualizações do Office, não tem que ficar craqueando, não tem que ficar fazendo nada mirabolante para tu ter o software do Office, do Word, do Excel, PowerPoint. E tem mais 1000 GB para armazenar online. Então eu super recomendo esse serviço da Microsoft. É muito bom, é estável e eu uso. Já estou com 20% utilizado, 30%. Já tenho lá 200, 300 GB dos 1000. Tá? Então, toda vez que eu chego de trilha dos meus vídeos, não penso duas vezes. Tiro da minha câmera, jogo numa pasta, aí de acordo com a minha internet demora aí 1, 2 horas para fazer o backup, e eu já apago do meu computador, então eu já libero espaço no meu computador e já está feito o backup. A hora que eu quiser eu tenho acesso a esses arquivos. Tá? Se eu fosse usar meu HD do computador, ia ficar ocupando espaço e eu correndo o risco de perder esses dados. Com o serviço de nuvem não tem mais esse problema. Então eu vou acessar o sistema da Microsoft, vou instalar e vou mostrar como funciona. Beleza? Bora lá. Ó, então eu vou mostrar um pouquinho aqui dos planos
de 3 serviços, do Google Drive, do Dropbox e do OneDrive. Eu vou mostrar quanto custa equivalente em cada um desses serviços e o que você vai estar adquirindo com esse valor de diferente que você não tem no plano gratuito, tá? Então, vamos lá. Planos Google Drive. E eu vou estar fazendo um paralelo, tentando converter os preços dos planos para 1 tera, que é o que o OneDrive oferece. Pelo menos o plano padrão, tá? Olha só, o Google Drive tem o gratuito 15 GB e tem depois de 2 tera, custa por mês R$35, R$17,50 se for 1 tera, tá? E o plus que você vai ter com esse serviço é o armazenamento, tá? Tu já tinha acesso ao Google Sheets, ao Google Docs, tá? Ao Gmail, tudo isso já tinha. Você só vai ter um armazenamento a mais. Vamos ver aqui do planos Dropbox. Então, todos esses serviços eu utilizei pessoalmente. Então, não é um serviço que eu vi e estou falando a respeito à toa. Tá? O Dropbox, o serviço é muito bom, é estável e tudo mais, mas é só armazenamento também. Entre outras coisas, mas é tudo voltado ao armazenamento de arquivo. Tá? Tem esse plano básico, que é gratuito, de 2 GB, do Google Drive é 15, então a gente já vê uma diferença. E tem esse Plus aqui, que é o primeiro plano, custa $10. Vamos arredondar as coisas aqui, $10 mês. Isso é R$60 se o dólar tiver R$6. Isso para 2 tera. Então, para 1 tera, R$30. Então, a gente sai de R$17,50 o Google Drive de 1 tera para R$30 o Dropbox de 1 tera por mês. Agora, vamos ver Quando eu procurar aqui, eu não vou procurar por plano OneDrive, eu vou procurar assim, ó, Office 365, que é um plano da Microsoft que engloba esse serviço de armazenamento em nuvem. Por isso que eu gosto tanto dele. O valor agregado desse serviço eu acho que compensa muito. Beleza, então tá aqui o Office 365. Aqui, ó, compre planos do Microsoft 365, que antes o serviço chamava Office 365 e depois passou a chamar Microsoft 365. Tem para empresas e tem os valores para uso doméstico. Tá? Então tem os valores para uso doméstico. Então vou clicar em empresarial e doméstico. Vou clicar no doméstico e olha só. Tem esse plano aqui pessoal e o família. A diferença por mês são R$5. E olha a diferença. Esse família, ele te permite compartilhar até com 6 pessoas, sendo que cada uma vai ter acesso a 1 terabyte, tá? E acesso ao Office, as ferramentas mais comuns do Office aí, que todo mundo usa, Excel, Word, PowerPoint. Então você não vai ter que craquear nada, não vai ter que usar nada ilegal por R$30 dividido por 6, isso é R$5 por mês. Então por R$5 por mês você tem acesso ao Office e você tem acesso a 1 tera de armazenamento em nuvem. R$5, sendo que o Dropbox era 30 só para armazenamento e o Google Drive é R$17,50 só para armazenamento. Então eu realmente gosto desse produto aqui da Microsoft, tá? Beleza. E uma vez tu te cadastrou, comprou aqui esse serviço, eu gosto de baixar um cliente que vai ficar na tua máquina 100% do tempo fazendo backup. Então eu venho aqui download OneDrive. Vai ter aqui a opção, ó, baixe o OneDrive. Ele vai me dar essa opção aqui, ó, de baixar o OneDrive. Tá? Uma vez que você baixou esse arquivo, executou ele, instalou, vai aparecer este ícone aqui, ó,
clica nele, essa nuvenzinha com esse traço significa, o traço significa que nenhuma conta foi vinculada. Então vamos vincular aqui a minha conta. Aí eu clico em entrar, vou colocar a minha conta. A minha senha. Respeito à privacidade, avançar, melhorando juntos. Essa aqui é uma opção de tu ficar enviando informações no sentido, não teus dados, teus arquivos, tuas fotos, mas é dados com relação ao desempenho do aplicativo no teu computador, se ele travou, se deixou de travar. Vou deixar aqui como não enviar dados opcionais. E aqui ele está informando onde ele vai armazenar no seu computador os arquivos. Aqui eu estou usando uma conta que não tem esse serviço ainda. E ele já está me oferecendo para me tornar premium. Essa conta free que eu tenho é de 5 GB. Tá? Você pode começar com ela, só que aí você não vai ter esses aplicativos premium aqui. Ó. Vou falar que agora não. Conheça o seu OneDrive, avançar. Compartilhe arquivos e pastas, avançar. Todos esses arquivos pontos sob demanda. Esse serviço significa que ele vai deixar tu saber no teu computador o que tá. Quando tiver esse ícone no arquivo, significa que ele está só na nuvem. Quando ele está com esse ícone, significa que está no dispositivo. E esse ícone aqui é que ele sempre estará disponível no seu computador offline. Eu não quero aplicativo mobile, mais tarde. Abrir a pasta. A partir desse momento, eu venho aqui e clico nessa nuvinha, ó, tá vendo esse ícone? Significa que está atualizando o OneDrive. Aqui a pasta dos arquivos que eu já tenho. Olha aqui esse ícone de nuvenzinha aqui, ó. Significa que esse arquivo está na nuvem, mas não está no meu computador. Eu vou clicar aqui no botão direito em cima desse arquivo e vou vir aqui em propriedades. Ó, nesse serviço sob demanda que tem na Microsoft, eu acho que os outros sistemas de nuvem também tem, serviços de armazenamento de nuvem também tem, é de acessar teus arquivos sob demanda. Então ele mostra o arquivo aqui, mas ele não está no teu computador. Pode ver que aqui o tamanho dele, ele acusa aqui, ó, 1 mega, mas no disco está 0. Isso te ajuda a te organizar, a saber quais arquivos tu tem na nuvem, sem ter que necessariamente baixar eles. Então, por exemplo, vou manter essa pasta aqui do lado. Então, a partir de agora, você já tem o sistema de armazenamento em nuvem da Microsoft na tua máquina. O que eu vou mostrar agora é as coisas acontecendo ao vivo. Eu vou entrar aqui no site do OneDrive. Ó, pode ver que todas as pastas que eu tenho aqui, documentos, imagens, eu tenho nessa pasta do meu computador. E esse arquivo introdução ao OneDrive também está aqui no meu computador e está aqui acessando pelo browser. Tá? Se eu pegar esse arquivo aqui, botão direito, vou tentar criar uma cópia aqui, copiar para essa mesma pasta, meus arquivos, tá vendo que duplicou esse arquivo aqui. E automaticamente ele já atualizou minha pasta aqui com mais um arquivo. Copiar aqui no meu computador e colar, ou seja, criar uma... Ó, eu criei uma terceira cópia desse arquivo. Esse aqui, ó. Automaticamente ele já está na nuvem. Tá? Então, é isso que ocorre. Tudo que agora eu passar a jogar aqui dentro dessa pasta vai estar na nuvem, sem eu me preocupar. Desde que, pessoal, uma coisa muito importante, tem que ter internet. Se tu não tiver internet, as coisas não vão ocorrer, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tento ajudar. Então é isso com relação ao OneDrive. Bem, então, pessoal, foi isso. Eu quis passar, então, a respeito de a diferença entre um armazenamento local, uma mídia local e uma mídia na nuvem. Eu recomendo fortemente, se você está usando um pendrive ou um HD para armazenar uma foto que você tirou, um vídeo que você gravou,
um arquivo Excel, Word, PowerPoint, um documento com informações que foi só você que criou, eu recomendo fortemente ir embora disso aqui e usar armazenamento em nuvem. Isso aqui é uma bomba relógio, a qualquer momento ela estraga, tá? Sem te avisar, e se for esse tipo de armazenamento, esquece, não tem como recuperar. É tão difícil que eu prefiro te dizer que não tem como recuperar. Até para gerar urgência em você. Se for esse aqui, até dá para recuperar, mas é tão caro e tão difícil um profissional que vai te recuperar. E se recuperar alguma coisa com qualidade ainda, porque os dados podem estar tudo corrompido, que eu digo, corre disso aqui. Corre de um armazenamento físico. Vá para armazenamento em nuvem, tá? Quero agradecer quem ficou aqui até o final. Ficou um vídeo extenso, mas aqui é muita informação realmente. Muito detalhezinho. E se gostou, se aprendeu alguma coisa nesse vídeo, dá um like, compartilha, comenta. Se tu tem um tio, um pai que é meio difícil de entender, de vender essa ideia, se tem um amigo, às vezes, que não entende muito bem, manda esse vídeo para ele, de repente pode ajudar. Beleza? Obrigadão aí por tudo. Forte abraço e até a próxima.